Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, está no ar o nosso Esporte Mais e quarta-feira de bola rolando. Daqui a pouquinho, direto da Arena Corinthians, tem Timão contra o Flamengo pela Copa do Brasil, primeiro jogo das oitavas de final da competição. Você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte: quem leva a melhor, a equipe de Itaquera ou a equipe carioca? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. E além do futebol, hoje a gente vai falar, vamos conhecer o método De Rose, que ele é voltado para técnicas de treino para alto rendimento de atletas profissionais e amadores. E para isso eu recebo o professor especialista Marcos Amorim, que tem uma das unidades do método na Granja Viana. Boa noite, seja bem-vindo, Marcos, ao Esporte Mais. Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o De Rose Method e explicar, né, e quem sabe aí gerar um interesse em atletas. Com certeza. Marcos, o que é o método De Rose, como ele foi criado, ele é voltado para todos? Legal. O nosso método, ele tem um trabalho com dois pilares, dois objetivos principais, Roberto. O objetivo principal do nosso trabalho é qualidade de vida. Esse é o pilar principal do nosso trabalho. E o segundo pilar, o que sustenta esses objetivos, é a performance. É melhorar a performance, seja ela profissional, esportiva, performance no estudante, é desenvolver a performance em todos os âmbitos da vida. E o nosso trabalho vai com uma metodologia que vai trabalhar técnicas e conceitos. As técnicas são trabalhadas em sala de aula individualmente. Exercícios respiratórios, técnicas de força, flexibilidade, concentração. Todas essas técnicas vão atuar no indivíduo, biologicamente. As técnicas produzem um resultado biológico na constituição biológica do atleta, no caso. E o método, ele também tem conceitos. Esses conceitos são ferramentas para serem trabalhadas fora da sala de aula. São aquelas ferramentas de boa alimentação, administração do estresse, administração de tempo. São ferramentas que vão além da estrutura biológica, mas está muito relacionada a comportamento, está muito relacionada à relação interpessoal. E isso tem tudo a ver com esporte, né? Com certeza. Marcos, o De Rose, ele é um método de muitas décadas já, né? Desde 1960 no mercado. Ele foi criado pelo professor De Rose. Exatamente. O intuito era específico para ajudar os profissionais de todas as áreas, mas não era para ser tão amplo assim, né? Ele foi se espalhando e é algo que deu certo e o pessoal abraçou. Mais até do que isso, ele tinha uma proposta muito mais ampla e que o resultado e quem atingiu foi maior do que a expectativa. Então, por que eu estou dizendo dessa forma? Porque o De Rose Method, ele tem como objetivo desenvolver o ser humano. Então nós vamos pegar um ser humano, seja ele de qualquer área, executivo, profissional liberal, artista, nós vamos desenvolver um trabalho no ser humano, melhorando a respiração, melhorando a concentração, melhorando a capacidade física, cardiopulmonar, melhorando o condicionamento físico e, consequentemente, tendo um biológico melhor, isso vai repercutir, vibrar para outras áreas da vida dele. Então, esse resultado no biológico começou a repercutir, produzir um efeito em outras áreas na vida dos nossos alunos, em todas as áreas, no executivo, no atleta, no estudante. E como esses resultados eram bastante contundentes, as pessoas começaram a nos procurar com esse objetivo. Então expandiu o nosso raio de atuação. Então as pessoas, principalmente atletas e executivos, começaram a procurar o De Rose em busca desses resultados que vinham já nos nossos alunos, que num primeiro momento era individual e depois se expandiu para as áreas da vida dele. A gente falou, agora vamos conhecer um pouquinho do método na prática. Vamos ver um atleta profissional falando como que o método influencia e muda a sua vida. Meu nome é Thaís e eu sou atleta de esgrima. O povo que eu mais gosto, com certeza, é o brasileiro. Uma qualidade minha, determinada. Um defeito? Ixi, são tantos. Falo muito, pode ser. Com certeza, a pessoa que eu mais admiro é meu pai. Pela honestidade e porque ele é meu herói. Ponto. Não tá parecendo os 30 segundos que a gente faz com os calouros. Tá. Tô solteira. Não tem como cortar aí, não?
Eu pratico esgrima faz 24 anos já. Eu já fui campeã brasileira 9 vezes. A esgrima é como se fosse minha segunda vida, é uma vida paralela que eu levo, que tudo que acontece na minha vida acontece na esgrima. Um atleta de esgrima, para ser campeão, precisa ser muito disciplinado, precisa ser muito determinado e precisa ter foco, total foco. O meu treino de esgrima, ele resume em treino técnico, com um maestro de esgrima, o meu treino tático também com o maestro, o meu treino de preparação física com o meu preparador e agora com o método De Rose, que está me ajudando também nesse processo de conquista dos meus objetivos. Então, o método De Rose tem me ajudado em uma situação que na esgrima é muito importante, eu acho que falta para muito atleta, que é a administração das emoções. Os meus objetivos agora são os Jogos Olímpicos de 2016 e os Jogos Pan-Americanos de 2015. Eu não só indicaria o método De Rose, como eu já estou indicando, porque eu acho que é o que falta para muitos atletas. Aos atletas que gostariam de defender o Brasil ou que vão defender o Brasil, nunca percam as esperanças, porque o esforço sempre vai ser recompensado e você vai conseguir tudo que você tem vontade, porque é a consequência de todo o trabalho que você está tendo. E é isso. Alô? Muito interessante o método, a gente viu a atleta de esgrima. Sim. O legal é que vocês não vão aperfeiçoar o esporte do atleta. É claro que de certa forma vai, mas vocês não vão interferir diretamente, né? Exatamente. É um conjunto de fatores que vai fazer o atleta profissional e amador a ter uma melhora. Exatamente. O atleta em si, ele já tem o seu preparador físico, fisioterapeuta, muitas vezes psicólogo, esportivo. Ele já tem um acompanhamento, principalmente um atleta de ponta. E no nosso caso, nós vamos atuar em algumas áreas para ajudar o seu treinamento e nós vamos atuar em outras áreas nas quais os seus treinadores e os seus coachings, eles não atuam. Por exemplo, nós vamos avaliar, nós vamos até num caso de um treinamento customizado diretamente para um atleta, nós vamos observar esse atleta em campo. Como esse atleta trabalha, ou fazer uma entrevista, um levantamento, um mapeamento da vida dele. E a partir daí nós vamos perceber como é o esforço físico, que região do corpo é solicitada, como é o trabalho respiratório, como é o trabalho de concentração. E depois nós vamos um pouquinho mais além. Como esse atleta se porta numa competição, como está o nível de adrenalina dele e a administração dessa adrenalina, que às vezes pode estragar tudo. Então nós vamos fazer um mapeamento desse atleta e em seguida nós vamos utilizar essas ferramentas que nós temos dentro da nossa metodologia de ensino, que são essas ferramentas de respiração, de força, de flexibilidade, para que se produza um resultado positivo naquilo que o atleta precisa ajustar. Então, na grande maioria das vezes, quando o trabalho é customizado, direcionado, nós mantemos uma relação muito próxima com os treinadores também, para que nós tenhamos um alinhamento no treinamento do atleta. Mas tudo isso que eu estou falando, Roberto, serve para um atleta, mas pode servir para você também, hein? Claro, para qualquer todas pessoa. as áreas, na verdade. Todas as áreas. Todo mundo precisa de concentração, de um bom raciocínio e tudo mais. Sim, principalmente tudo que eu falei é biológico, como respirar melhor, como trabalhar o corpo, como ter mais flexibilidade, como ter mais força, tônus muscular, saúde. Isso vale para qualquer pessoa. E todas as escolas do The Rose Method, hoje em dia, estão de portas abertas ao público em geral. Então não significa que nós trabalhamos apenas com atletas, nós trabalhamos com uma ferramenta de desenvolvimento humano. E como eu disse para você, o nosso trabalho inicial sempre foi desenvolvimento humano e isso se expandiu pela eficiência de resultado que nós temos. E resultados muito positivos. Pessoal, agora eu tenho um recado para você que quer se divertir no final de semana e ainda não sabe aonde ir. Então você precisa conhecer o Ski Mountain Park.
boa noite a você que acompanha o Esporte Mais. Estamos em São Roque, direto do Ski Mountain Park, um paraíso ecológico, em especial dentro do restaurante e sem contar na praça de alimentação que você encontra neste lugar maravilhoso. Ao meu lado, o coordenador Miguel, que tem 20 anos de experiência e vai contar pra gente um pouquinho das atrações que encontramos aqui. Isso mesmo. Pessoal, olha que legal, nós temos 16 atividades, entre elas escorregador de 360 metros, teleférico, arco e flecha, o arvorismo e 2 principais pistas de esqui. A pista de 100 metros, pista escola para iniciantes e de 400 metros para os mais aventureiros do esporte. E eu que amo uma patinação, tem pista de patinação ecológica. Olha só que demais, gente. Qual site daqui? skipark.com.br. Endereço? Estrada da Serrinha, bairro Cambará, número 1500, Para cidade de São fechar, Roque. com chave de ouro, onde estamos? Cidade de São Roque, no Ski Mountain Park. Para você, alegria e diversão é aqui. Diversão e emoção garantidos. Pessoal, vamos para um rápido intervalo. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Volta com o Esporte Mais, hoje com a presença do professor Marcos Amorim, ele que vem nos mostrar um pouquinho do método De Rose, estava falando muito pra gente de como funciona com atletas profissionais e também amadores. Agora a gente vai ver um vídeo na prática, como que o método entra na vida de você, assim como eu, que é um atleta amador, atleta de final de semana. Meu nome é Diego, tenho 32 anos, sou triatleta amador, desde pequeno eu pratico esporte, fiz judô por 12 anos. Há 10 anos eu faço corridas de rua, comecei correndo 5K, 10K, 21, maratona e chegou na maratona eu falei, e agora? Quero um desafio maior. Então parti para o triatlo e hoje eu sou Ironman. Ironman, para quem não sabe, é uma prova de triatlo, são 3 km e 800 de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida. O esporte hoje está na minha vida, está no meu sangue, não consigo viver sem, é um vício do bem. Eu faço 3 treinos de natação por semana, 4 treinos de corrida, 3 treinos de bicicleta e encaixei o método De Rose porque encontrei nele uma forma que iria me dar mais sustentação e base para todo o restante do treinamento. Uma prova de endurance você precisa muito estar com sua cabeça boa. Chega uma hora que o corpo já não responde e o que vai fazer você chegar na frente, o que vai fazer você se diferenciar dos outros atletas é a sua cabeça, é o seu psicológico. Você vai ter mais disciplina, vai ter mais resistência e isso vai conseguir te ajudar no seu dia a dia como um todo. Tá aí, professor, muitos atletas de final de semana, atletas amadores, pensam, puxa, eu não sou profissional, não tenho o que melhorar, mas tem muito, né? Sempre tem, né? Não tem como não nos aprimorarmos. Eu faço esporte também e eu sei que uma respiração diferenciada no momento de tensão, uma administração de estresse, tudo isso faz diferença para um melhor resultado, seja para uma satisfação pessoal ou mesmo para uma medalha. Com uma primeira aula, o aluno ele já sente uma diferença em sua vida? Sim, Roberto. Uma primeira aula, as pessoas às vezes encontram praticantes do método e até dizem, nossa, isso vai demorar, talvez eu não tenha tempo, disciplina para isso. Não, pelo contrário. Com uma única aula, você já vai ter uma reeducação respiratória. É engraçado que hoje em dia, nesse trabalho com atletas, nós pegamos os atletas para treinamento e nós observamos que os atletas eles estão utilizando de 10, 15, no máximo 20% da sua capacidade pulmonar. E numa primeira aula, no máximo em uma semana de aula, ele já entende o funcionamento respiratório e passa de 10 a 15% da sua capacidade respiratória para uma utilização de 100% da capacidade respiratória. Então ele já está, talvez, aí quintuplicando a sua capacidade respiratória em uma semana. Então imagine um atleta de ponta, que isso eu não estou me referindo só aos amadores, Sim. Atletas de ponta hoje em dia trabalham na primeira marcha na sua capacidade pulmonar. E quando eles têm uma melhor oxigenação corporal, um melhor desempenho cerebral, simplesmente porque mandou mais oxigênio para dentro do corpo, o seu desempenho, sua performance sobe verticalmente. O método é voltado para todos os esportes, por exemplo, o MMA, que é um esporte
de alto rendimento, mas geralmente são de atletas mais estourados. É válido também? Válido, é válido. Eu posso até dar um exemplo para você. Como eu disse, né, o método ele vai funcionar para qualquer pessoa. As ferramentas são biológicas. Há um tempo atrás eu treinei uma atleta de MMA e um abraço aí para o Marcinho De Luca, o grande Marcinho. E ele, na verdade, estava fazendo um sparring, um treino com um aluno meu. Ele não conhecia o método. E ele ia fazer uma luta de MMA e ele estava dando um estrangulamento nesse aluno meu. Esse aluno meu era praticante de jiu-jitsu. E nesse treinamento o meu aluno teve uma administração emocional e mesmo com aquele estrangulamento, o meu aluno não foi à submissão, não bateu. E ele disse, o que aconteceu? Então ele intensificou o golpe e o meu aluno continuou mantendo a administração emocional e conseguiu perceber uma pequena possibilidade de respiração e administrou isso bem. E ele estava a poucos dias da luta e aí ele disse, para tudo, o que você está fazendo? Eu preciso aprender isso. E aí esse aluno meu convidou o Marcelo, né, convidou o Marcinho para conhecer o nosso método, o nosso trabalho. Eu tive uma semana para trabalhar com o Marcinho. Nós trabalhamos intensamente, o único horário que ele tinha disponível era nas madrugadas, para não confrontar com os treinos dele. Nós treinávamos durante a madrugada e em uma semana ele desenvolveu sua capacidade respiratória, consciência corporal, capacidade de concentração e ele foi para a luta. Quando chegou na luta, era uma luta de dois rounds ainda, porque era um MMA amador. No primeiro round ele ganhou, no segundo ele foi punido, então teve um terceiro para o tira-teima. E no terceiro, na hora do corner, que ele olhou para mim, ele fez, e agora? Eu fiz, você ganhou a luta. Aí ele fez, como eu ganhei a luta? Eu fiz, olha a sua capacidade respiratória. Ele estava respirando bem, falando comigo. Eu disse, olha para o seu adversário. O adversário dele estava agachado, tomando ar pela boca, sem capacidade mais, sem resistência mais nenhuma. Então ele foi lá no terceiro round e passou por cima facilmente. Fez a diferença. Fez a diferença. O Lyoto Machida também já foi um atleta do nosso método. Eu não sei se ele hoje em dia ainda pratica lá com o nosso querido Fabiano Gomes, mas é um outro exemplo do MMA. Vamos ver um outro exemplo então. Agora a gente tem um vídeo de um atleta de remo. Sou Luiz Carlos Guida, conhecido como Animal. Sou atleta profissional de remo. Tricampeão brasileiro de stand-up paddle race, tricampeão brasileiro de canoa havaiana. Depois de começar a praticar o método De Rose, fui vice-campeão mundial de canoa havaiana e campeão brasileiro de caiaque-polo. O método De Rose é um conjunto de ferramentas que me permite alcançar meu máximo potencial e aplicar minha melhor técnica durante as competições. Essas ferramentas complementaram meus treinamentos de uma forma excepcional, me ajudando a gerenciar minhas emoções e minha mente. E ampliaram minha capacidade de administrar a pressão, mantendo o foco e a concentração. Com o método De Rose, aprendi diversas técnicas de respiração que melhoraram muito meu rendimento. Hoje confio mais no meu potencial e estou ainda mais focado nos meus objetivos. Sinto um apoio e uma base sólida em meus treinamentos. Minha conquista recente do vice-campeonato mundial de canoa havaiana é uma prova disso. Sou Luiz Carlos Guida e o método De Rose é o meu método de alta performance. Marcos, pessoal que ficou interessado, quer conhecer um pouquinho mais do método De Rose, sua escola ela fica um pouco longe na Granja Viana, né? Depende do ponto de vista. Para quem está lá é pertinho. Pra quem tá lá é perto. Mas tem no ABC também, né? Sim, sim. Nós temos escolas todo o Brasil, na verdade todo o mundo. Podemos até dizer assim. Aqui no ABC nós temos em Santo André e São Bernardo. E praticamente todas as capitais do Brasil, grandes cidades do interior, Mercosul, Estados Unidos, incluindo o Havaí, e praticamente toda a Europa. Hoje em dia o método tem exportado cultura, né? O método brasileiro que está sendo exportado e um monte de países aí agora estão adotando essa metodologia de performance e qualidade de vida. Tem que ser muito valorizado. Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais, tem site, redes sociais que dá para encontrar mais vídeos? É o therosemethod.org. Você encontra lá, inclusive,
uma série de materiais, temos muito material gratuito para você até poder... eu estou distante de uma escola. Muitas escolas têm o trabalho virtual hoje em dia, que dá para praticar também via web. Mas nós temos muito conteúdo gratuito, tanto no YouTube, livros, aulas, videoaulas do próprio sistematizador desse método, De Rose, o professor De Rose. Temos tudo isso gratuitamente nos nossos sites. E nesse site, o derosemethod.org, você encontra, inclusive, uma escola próxima a você. Marcos, muito obrigado por sua participação no Esporte Mais. Foi muito interessante conhecer o método De Rose. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também, no mínimo, ficou curioso para saber como o seu corpo e a sua mente pode melhorar. Eu que agradeço a participação, uma honra para nós vir aqui representar o método e divulgar um pouquinho mais do nosso trabalho, que com certeza está espalhando aí sem fronteiras e pode ser útil para você também que está assistindo. Valeu. E até para você, hein, Roberto? Com certeza, quero te ver praticando. Com certeza, tá dado o recado. Pessoal, antes da gente encerrar o Esporte Mais desta noite, eu tenho um outro recado para você que quer participar de um grupo de WhatsApp voltado para o futebol do Grande ABC, tanto do Esporte Mais quanto o Futebol Mais Debate, todo o esporte da TV Mais ABC. Então adiciona esse número do WhatsApp que eu vou te falar no grupo, aí você vai receber muitas notícias e informações do seu time do coração. 965710800. Vou repetir, 965710800. Esporte Mais fica por aqui, estamos de volta amanhã ao vivo nesse mesmo horário.